Bom, nessa aula nós veremos os gráficos velocidade versus tempo e aceleração versus tempo do movimento uniformemente variado. Tá? Como nós já vimos lá no movimento uniforme, o gráfico, quando é de uma equação do primeiro grau, vai dar uma reta. Tá? E o nosso gráfico que nós vamos construir, velocidade versus tempo, nós acabamos de ver no capítulo anterior que a equação horária, velocidade versus tempos, é uma equação do primeiro grau. V não é igual a V0 mais AT, é uma equação do primeiro grau. Isso vai nos dar, então, uma reta, tá, inclinada em relação ao eixo dos tempos. Tá, então vamos construir esse diagrama aqui. Vamos supor que eu coloque aí, por exemplo, para o tempo zero, que seria o nosso tempo inicial aí, nós vamos ter qual velocidade aqui? Ó? Jogando o tempo igual a zero aqui, nós vamos ter aceleração vezes zero. Então esse termo aqui, olha, vai sumir. Tá? Vai dar zero. Então a velocidade vai ser igual a V0. Então, para o tempo zero, nós vamos ter uma velocidade que é o valor de V0. E para um tempo t qualquer, quando você jogar o valor t aqui, você vai ter então que a velocidade v vai ser v0 mais a vezes t. Você vai ter que fazer um cálculo aqui. Então, para um tempo t qualquer, nós teremos uma velocidade v qualquer aí. Tá? Então, vamos construir esse diagrama. Para o tempo zero, a velocidade não vai valer V0, então nós teremos aqui, olha, para o tempo zero, nós vamos ter uma velocidade aqui que vai ser o valor da velocidade inicial. Vamos representar aqui, ó. Eu terei uma velocidade que vai ser dado por V0. Por exemplo, se V0 for negativo, o diagrama vai começar aqui embaixo. Se o V0 for zero, o diagrama vai começar aqui. Tá? Como eu estou pegando aí para ficar mais simples, mais fácil, está um V0 positivo. Então, para o tempo zero, eu vou ter uma velocidade inicial V0. Para um tempo t qualquer, eu terei uma velocidade v. Então, vou representar aqui, olha, um ponto qualquer aqui, olha. Tá? Vamos supor, para um tempo t qualquer, eu terei o valor aqui de uma certa velocidade. Ó. Certa velocidade. Ok? Então aqui nós vamos estar construindo o diagrama. O gráfico começa aqui em V0 e é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Ok? Então vai ser uma reta, já que a equação é uma equação do primeiro grau. Ok? Agora, a tangente dessa curva, né? Aqui a reta, a tangente com relação à horizontal aqui, vai nos dar um significado físico. Vamos ver que significado é esse. Olha, eu vou calcular aqui, olha, a tangente com a horizontal aqui, tá? Pega um ângulo aqui, ó, com a horizontal. A tangente desse ângulo alfa aqui. A tangente desse ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olha, quanto que vale o cateto oposto aqui? Ó? Só esse cateto. Vai ser V, que é esse, tudo aqui, ó, menos esse pedacinho aqui. Ó. Esse pedaço todo, menos esse pedacinho, não vai dar isso aqui? É o cateto oposto. Tá? Então, o cateto oposto é esse aqui. Ó. Cateto oposto. Que vai ser isso tudo, que é V, menos esse pedacinho pequeno aqui, ó, que é V0. Dividido pelo cateto adjacente.
O cateto adjacente, olha, de 0 a t é t. T. Tá? Então a tangente do ângulo alfa é v menos v0. V menos v0 não é ΔV? Dividido por ΔT. Ou eu poderia simplesmente pegar por aqui, ó, comparar. Se a tangente de alfa é v menos v0 dividido por t, tá? Vamos pegando essa equação aqui, ó, em cima, você não tem v, que é igual a v0 mais a t. Quem é v menos v0 sobre t? Olha, vamos passar o v0 para cá. v menos v0 é igual a t. Passa o t dividindo agora. v menos v0 dividido por t é igual a. Olha, compara as duas equações. Esta, vamos chamar isso aqui de 1, e essa aqui de 2. Tá? 1 não é igual a 2, ó. V menos V0 sobre T, V menos V0 sobre T. Conclusão. A aceleração vai ser igual a tangente no ângulo alfa. Ok? Então, quando você tiver um gráfico velocidade-tempo, basta calcular a tangente que você estará calculando o valor da aceleração. Com aquele detalhe, tá? Se a curva, né, for crescente, se ela estiver subindo, né, você sempre pega da esquerda para a direita, a aceleração vai ser positiva. Tipo assim, ó, se você tiver um gráfico cuja reta é crescente, a aceleração é maior do que zero. Agora, se a reta for decrescente, se ela estiver descendo, significa que a aceleração será menor do que zero. Tá? Se a reta nem subir nem descer, tá? Vamos supor que ela seja paralela ao eixo dos tempos. Aí você vai ter uma velocidade constante. A velocidade não vai variar. Então será um movimento uniforme. Aí a aceleração será igual a zero. Né? Se você tiver assim uma reta paralela ao eixo dos tempos, a aceleração vai ser igual a zero. Ok? Bom, agora nós vimos também no capítulo anterior uma propriedade do gráfico velocidade-tempo que nos dizia o quê? Aliás, quando você tem um gráfico velocidade-tempo, a área não era numericamente igual ao deslocamento, esta propriedade continua sendo válida aqui. Tá? Então eu estou colocando isso como uma observação. Olha bem, como foi visto na aula 5, a área do gráfico velocidade versus tempo, compreendida entre a curva e o eixo t, é numericamente igual ao deslocamento do móvel. Isso nós já vimos lá na aula anterior, na aula 5, né, na verdade. Ok? Então, olha, se você tem um gráfico velocidade-tempo, quando você calcula a área aqui, a área vai te dar o deslocamento. Se a área for acima do eixo dos tempos, o deslocamento será positivo. Agora, se a área for abaixo do eixo dos tempos, o deslocamento será negativo. Então, essa propriedade ela continua sendo válida aqui para o movimento uniformemente variado. Porque quando nós estudamos ela, nós estudamos para um movimento uniforme. A velocidade não varia. Agora a velocidade está variando. Nós temos aceleração, mas a propriedade continua sendo válida aqui. Tá? No caso aqui, ó, de 0 a t, se eu quisesse saber quanto, por exemplo, que o carro deslocou aqui, eu teria que calcular essa área aqui embaixo, ó, a área de um trapézio. Ok? Vamos ao exercício de aprendizagem. Dada a função horária das velocidades de um movimento uniformemente variado, como v igual a 2 mais 3t no sistema internacional, construa o gráfico velocidade versus tempo. Então, primeiro vamos construir o diagrama aí. Olha, eu vou pegar dois valores para tempo aqui. Vou chutar, né?
dois valores. Então, é interessante nós pegarmos primeiro aquele valor para tempo igual a zero, que vai te dar uma velocidade inicial ali. Então, olha, para o tempo igual a zero, vamos calcular aqui, ó, para o tempo igual a zero, a velocidade irá valer 2. Porque você vai ter aqui, ó, 2 mais 3 vezes zero. Então, a velocidade será igual a 2. Vou colocar aqui, ó, 2. Tá? Agora, vamos pegar um tempo igual a 2 segundos aí. Vamos substituir aqui, né, gente? Porque pode haver dúvida aí, ó. V vai ser igual a 2 mais 3 vezes... Eu estou substituindo o tempo por zero. Então isso aqui vai ser zero. Então a velocidade vai ser igual a 2 metros por segundo. Tranquilo? Agora vamos pegar aqui, ó, para o tempo 2 segundos. Para o tempo 2 segundos, vou calcular aqui, ó, para o tempo 2 segundos, você terá que a velocidade será igual a 2 mais 3 vezes 2. Tá? Estou pegando, substituindo o tempo aqui, ó, por 2 segundos. Então você terá que a velocidade vai ser igual a 2 mais 6. 3 vezes 2, 6. Então a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade quando o tempo estiver valendo 2 segundos. Então vamos agora representar isso aqui no diagrama, né? Que a velocidade aqui vale, então, para o tempo igual a 2, a velocidade vale 8. Tá bom? Então no diagrama, VT, tá? Que nós teremos aqui para o tempo 0, a velocidade vai ter um valor igual a 2. Vou apresentar aqui, ó. E para o tempo 2 segundos, a velocidade vai ter um valor igual a 8. Vou colocar aqui, representar mais ou menos, tá? 8, quer dizer, para o tempo 2 segundos, a velocidade vale 8. Construindo o diagrama, tá? Vou representar aqui, ó, maior aqui o ponto. Construindo o diagrama, eu terei uma reta passando por esses dois pontos. Tá bom? Tá aí o diagrama. Tá bom, gente? Olha, como eu falei que era sistema internacional, então é interessante você colocar aqui, olha, como a velocidade dada em metro por segundo e o tempo dado em segundo. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Olha, copie o gráfico do exercício anterior e retorne para a função horária que originou. Então vamos lá, olha, eu vou voltar aqui, olha, eu vou pegar esse diagrama que nós acabamos de construir ele. Eu vou copiar esse diagrama e vou colar aqui. Tá? Então, é o mesmo diagrama, né, que eu já tinha construído aqui na questão anterior. Tá? A partir desse diagrama, vamos supor que você não conheça essa equação horária aqui, ó, que eu estou mostrando aqui em cima. Então, a partir do diagrama, eu vou querer que você retorne para essa equação horária. Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha, como eu tenho o gráfico velocidade e tempo, de cara eu já conheço a velocidade inicial, porque a velocidade inicial é onde o gráfico inicia, onde ele começa. Tá vendo? É aqui, olha, quando ele corta aqui, ó, o eixo velocidade, aqui, ó, para o tempo igual a 0, eu tenho uma velocidade inicial que vale 2.
2 metros por segundo. Então, de cara, eu já conheço a velocidade inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor da velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. Eu já conheço daqui que é onde que começa o diagrama. Tá? Agora, você sabe que a equação que eu estou querendo é a equação horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Tá? Então, V0 eu já tenho esse aqui, ó. Falta achar agora a aceleração. Como é que você vai calcular a aceleração? Como você tem um gráfico velocidade e tempo, eu sei que a aceleração vai ser igual a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Você poderia pegar aqui embaixo também, tá? Você traça uma paralela aqui, ó, você pegar o ângulo alfa aqui com a horizontal, tá? O importante é você pegar sempre entre a curva e a horizontal aqui, ó, o eixo dos tempos, né? Você tem que pegar a tangente desse ângulo aqui, ó. Então eu teria aqui o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Então eu sei. Eu já conheço o V0. Então, para calcular a aceleração, eu vou determinar a tangente desse ângulo alfa aqui, olha. A aceleração será igual à tangente do ângulo alfa. Então, vamos lá. A aceleração vai ser igual. Olha, gente, aquela ideia de tangente. A reta não é crescente? Então, é positivo. Tá? E aí você vai determinar aqui, olha, cateto oposto de 8, né, de 2 para 8, você tem aqui 6. Não é? 8 menos 2. 8, que é isso tudo, menos 2, que é esse pedaço. 6. Dividido pelo cateto adjacente. Quanto que vale o cateto adjacente aqui, ó? Vale 2. 6 dividido por 2 quer dizer que a aceleração vai ser igual a 3. 3 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque eu estou trabalhando aqui no sistema internacional. Agora dá para você calcular. Você já não tinha a velocidade inicial aqui? Então é só substituir agora. Ó. V será igual a V0, que vale 2, mais a aceleração, que vale 3, vezes o tempo t. Esta é a equação horária das velocidades, ou a equação horária que originou este diagrama aqui que nós calculamos. Tá? Então, se você retornar aqui na página anterior, olha, vai ver lá, ó, V não era igual a 2 mais 3t, é a equação que originou esse gráfico. E a partir do gráfico, eu voltei para a equação. Então, é muito importante tanto você saber construir o diagrama, como a partir do diagrama, do gráfico, você retornar para a equação horária. Isso é muito importante. Tá? Agora, a partir do gráfico da questão anterior, ou seja, dessa questão aqui, determine o deslocamento do móvel entre os dois instantes que você usou para construir o mesmo. Tá? Olha, quais foram os dois instantes? 0 segundo e 2 segundos. Quer dizer, eu estou querendo saber aqui, olha, determinar o deslocamento entre 0 e 2 segundos. Essa é a minha pergunta aqui. Então eu quero saber qual é o valor do deslocamento entre tempo igual a 0 e tempo igual a 2 segundos. Então, para calcular esse deslocamento, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área dessa figura aqui, ó, toda essa área aqui embaixo. Eu vou repetir aqui esse diagrama, deixa eu tornar a copiar ele aqui. Então, olha, como eu estou querendo o deslocamento do móvel entre esses dois instantes, eu vou ter que calcular essa área aqui embaixo, ó. Porque no gráfico velocidade e tempo, o deslocamento é numericamente igual a essa área aí, tá? Então, olha, pegando a canetinha aqui, eu vou ter que calcular essa área aqui embaixo, ó. Toda essa área aqui embaixo, entre a curva, né, que é essa reta aqui, e o eixo dos tempos, vai me dar o deslocamento do móvel. Então eu sei que o deslocamento do móvel
ΔS é numericamente igual à área do diagrama. Aquela ideia do numericamente igual, tá? Que nota que é uma área aqui, né? Na verdade não existiria, né? Porque a base é tempo em segundo e a altura é velocidade em metro por segundo aqui. Eu vou ter aqui, eu vou calcular a área desse trapézio aqui, tá? Então olha só, o deslocamento ΔS vai ser igual, olha, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Se você quiser também, você pode dividir, botar um triângulo aqui, né? Ó. Você imagina um triângulo aqui e um retângulo embaixo. Você somaria a área dos dois. Tá? Mas como isso aqui é um trapézio, né? É melhor sair por aqui que sair direto. Então o deslocamento ΔS vai ser igual. Olha, lembra que no trapézio as bases são paralelas. Então eu vou ter aqui, ó, base maior vale 8. Mais base menor, que vale 2. Essa soma aqui vai estar multiplicando a altura, que vale 2. A altura interliga as duas bases, né, perpendicular às duas bases que são paralelas aqui, ó, tá? Dividido por 2. Olha, 2 dividido por 2 simplifica aqui, 8 mais 2, 10. O deslocamento, então, ele foi igual a 10 metros. Esta é a resposta do problema aqui, tá? Eu queria o deslocamento entre os dois tempos que eu tinha representado aí. Bom? Agora vamos a esse diagrama aqui. Aqui é bom que a gente treine exatamente aquela parte de aceleração positiva ou negativa. Vai depender da tangente ou da inclinação do gráfico. Tá? Dado o gráfico velocidade versus tempo abaixo, classifique o movimento do móvel em cada trecho representado pelo diagrama. Olha, eu já até adiantei aqui, tá? Eu coloquei aqui os trechos, né? De 0 a T1, T1 a T2. A cada trecho desse aqui, eu quero classificar o movimento. E você vai lembrar aí, né, da aula anterior, que para classificar o movimento é importante que nós conheçamos o quê? A velocidade e a aceleração. Tá? Então nós temos que conhecer a velocidade e a aceleração. Vamos lá. Como é que você vai ver a velocidade no gráfico? Olha, se o gráfico é velocidade versus tempo, se a velocidade for positiva, vai estar acima do eixo dos tempos. Se a velocidade for negativa, abaixo do eixo dos tempos. Agora, a velocidade igual a zero vai estar exatamente aqui, ó, em cima do eixo dos tempos. Né? Não é nem acima, nem abaixo. Vai ser em cima. Então, olha aqui. Nesse trecho aqui, olha, não está acima do eixo dos tempos? Olha, a velocidade aqui é positiva. Aqui, não está acima do eixo dos tempos? Olha, a velocidade é positiva. Não continua acima do eixo dos tempos aqui, ó, entre T2 e T3? A velocidade continua sendo positiva aqui, ó. Já de T3 a T4, notem que o gráfico velocidade já está abaixo do eixo dos tempos. Então, como está abaixo do eixo dos tempos, a velocidade, então, aqui passa a ser negativa. Ela está abaixo do eixo dos tempos. Aqui, a velocidade está abaixo do eixo dos tempos. Olha, então a velocidade será negativa. De T5 a T6, a velocidade continua abaixo do eixo dos tempos, então continua sendo negativa. Agora olha bem, e de T6 a T7? A velocidade não está em cima do eixo dos tempos, então ela vai ter o valor de zero. Ou seja, de T6 a T7, a velocidade vai ser igual a zero, nós não teremos movimento. Tá bom?
Agora, notem que eu analisei a velocidade em cada trecho. Falta agora a aceleração para que eu possa classificar. Então vamos ver, como é que eu vejo a aceleração? Vamos lembrar lá, é a tangente. Então, se a reta for crescente, a aceleração é positiva. Se a reta for decrescente, a aceleração vai ser negativa. E se a reta nem subir nem descer, se não for nem crescente nem decrescente, a aceleração vai ser igual a zero. Então é assim que a gente vê a aceleração. Então vamos estudar a aceleração em cada trecho. Olha, de 0 até 1, a reta não é crescente? Então você vai ter aqui uma aceleração positiva. De T1 a T2, notem que a reta não é nem crescente e nem decrescente. Então ela vai ser uma aceleração nula. De T2 a T3, a reta não está decrescente? Então aqui, ó, a aceleração vai ser menor do que zero, negativa. De T3 a T4, a reta não continua decrescente? Então a aceleração continua sendo negativa. De T4 a T5, como a reta não é nem crescente nem decrescente, ela vai ser uma aceleração, né? Nós teremos uma aceleração igual a zero. De T5 a T6, como a reta é crescente, a aceleração então será positiva. E de T6 a T7, como ela nem sobe e nem desce, então a aceleração vai ser igual a zero. Tá bom? Feito isso, você agora tem condições de analisar um movimento em cada trecho aqui. Vamos lá, olha, de 0 a T1. O que eu tenho de 0 a T1? Eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração positiva. Então, que movimento é esse? Vai ser um movimento progressivo, sinais iguais, acelerado. Ele é progressivo por causa da velocidade, né? Então você vai ter um movimento progressivo acelerado. Tá? De T1 a T2, vamos ver, ó, de T1 a T2, a velocidade é positiva, mas a aceleração é igual a zero. Então você tem velocidade positiva, aceleração igual a zero. Então você vai ter aqui, ó, velocidade positiva, progressivo. Tá? Como a aceleração é nula, então o movimento vai ser uniforme, não vai ser nem acelerado e nem retardado. Então você vai ter um movimento progressivo uniforme. Ok? De T2 a T3, vamos lá, de T2 a T3, o que você tem? Você tem uma velocidade positiva, porém uma aceleração negativa. Então, ó, velocidade positiva, porém a aceleração é negativa. Ó, velocidade positiva vai te dar um movimento progressivo. Como os sinais da velocidade e aceleração são diferentes, retardado. Ok? De T3 a T4, vamos lá. T3 a T4, o que você tem? Velocidade negativa e aceleração negativa. Então, ó, velocidade negativa e aceleração também negativa. Como a velocidade agora é negativa, o movimento passou a ser, então, retrógrado. Tá? Sinais iguais,
acelerado. Tá bom? Isso foi visto no capítulo anterior, né, gente? Tá? Sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, retardado. Ok? A velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. De T4 a T5, vamos ver ali. T4 a T5, é esse trecho aqui, ó. Você tem uma velocidade negativa e aceleração igual a zero. Então, ó, velocidade é negativa e aceleração igual a zero. Então vamos ver aqui, ó, o que significa isso. Velocidade negativa, o movimento então é retrógrado. Como a aceleração é nula, então a velocidade vai ser constante. Então o movimento é uniforme. Então será retrógrado uniforme. Não há aceleração. De T5 a T6, nós temos aqui a velocidade negativa e a aceleração positiva. Então vamos colocar aqui, olha, velocidade negativa e aceleração positiva. Então esse movimento será retrógrado, sinais diferentes, retardado. Então, retrógrado, retardado. Agora, de T6 a T7, ó, de T6 a T7, a velocidade é nula. E a aceleração também é nula. Então o móvel está em repouso. Tá? Nós temos aqui, ó, velocidade igual a zero e aceleração igual a zero. Então aqui não há movimento, né? É repouso. Repouso. Ok? Vamos a esse outro problema. O móvel varia sua velocidade escalar de acordo com o diagrama abaixo. A velocidade escalar média e a aceleração escalar média nos 10 segundos iniciais são... Olha, eu quero nos 10 segundos iniciais, ou seja, daqui até aqui. Tá? Eu quero a velocidade escalar média e a aceleração escalar média. Olha, você lembra que a aceleração não é ΔV sobre ΔT? Então, para calcular essa aceleração escalar média aqui, ela é fácil, tá? Porque basta você pegar o seguinte, ó, qual que é a velocidade inicial aqui? É menos 2, tá aqui, ó. Qual que é a velocidade final aqui, ó? Olha que o valor da velocidade final aqui, ó, para o tempo 10 segundos, a velocidade vale 0. Tá? Então, olha, para a aceleração primeiro, tá, gente? Olha, para calcular a aceleração, você lembra, capítulo anterior, não é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo? Então, a aceleração média, ela vai ser igual, olha, será a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por ΔT. Então a aceleração, ela será igual, olha, qual que é o valor da velocidade final aqui? Ó? Como eu estou pegando de 0 a 10 segundos, a velocidade final vale 0, né? Você está pegando aqui, ó, no eixo velocidade. A velocidade final vale 0. Então você vai ter aqui, ó, 0 menos. Qual é o valor da velocidade inicial? A velocidade inicial valia menos 2. Então aqui, ó, menos 2. Dividido por ΔT. O ΔT vale 10 segundos. 10 segundos. Então 2 menos 2 não é 2? 2 décimos. Então a aceleração vai ser igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração média. Tá bom? Então, olha, de cara nós já matamos até a resposta aqui, olha. A aceleração média, que foi segundo, é 0,2. Como é que só tem aqui 0,2, a resposta correta vai ser a letra A.
Tá? Só que eu vou determinar aqui também a velocidade escalar média. Como é que a gente calcula a velocidade escalar média? Vamos lembrar. A velocidade escalar média ela é dada por ΔS, que é o deslocamento escalar, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo eu tenho, que é 10 segundos. Tá? Agora, o deslocamento escalar eu não tenho. Como é que eu vou calcular o deslocamento escalar? Lembra, nós não temos o gráfico aqui velocidade e tempo? Se eu calcular a área desse gráfico, eu vou estar calculando exatamente o deslocamento escalar. Tá? Só que eu vou ter um probleminha aqui, ó, que para calcular essa área, tá vendo, gente? Eu vou ter que calcular toda essa área aqui em cima, que é positiva, e tem esse pedacinho aqui que é negativo. Só que quando eu for calcular essa área aqui pequena, quanto que vale esse valor aqui, ó, que é o ponto onde a velocidade vale igual a zero, tá vendo? Eu não sei quanto que vale esse ponto aqui. Então eu vou precisar de calcular isso. Como é que eu faço isso? Olha bem, eu tenho aqui, olha, um gráfico, né, de um movimento uniformemente variado, né, um gráfico VT, que é uma reta aqui. Tá certo? Então, olha bem, eu sei que V é igual a V0 mais AT. Vamos lá. V é igual a V0 mais AT. Tá bom? Para que tempo a velocidade vai ser zero? Olha, eu vou ter que calcular primeiro então, olha, para que tempo a velocidade vai valer zero, porque eu quero descobrir esse tempo aqui, ó, que é exatamente esse ponto aqui. Qual o tempo onde a velocidade vai ser zero? De cara eu conheço V0. V0 vale menos 2. Mas e a aceleração? Eu não conheço a aceleração. Então eu vou ter que calcular a aceleração aqui. A aceleração não é a tangente desse ângulo aqui, ó. Só que se eu pegar a tangente desse ângulo aqui, vai dar na mesma. Eu conheço o cateto oposto aqui, mas eu não vou conhecer o cateto adjacente. Então eu posso pegar a tangente desse ângulo aqui em cima, ó, que é sempre com a horizontal, tá vendo? Tangente desse ângulo alfa. Se eu calcular a tangente desse ângulo alfa aqui, eu vou estar calculando a aceleração. Então, olha, a aceleração é igual a tangente de alfa, que vai ser igual a cateto oposto, ó, lembra que aqui, ó, é uma reta crescente, então é positivo. O cateto oposto aqui vale quanto? Olha, de menos 2 até 6 eu vou ter 8. Eu tenho 6 aqui, mais 2 aqui, tá vendo? Então o cateto oposto aqui, ele vai valer 8. E o cateto adjacente? O cateto adjacente, isso tudo aqui, ó, vai valer 4. Então, a aceleração nesse caso vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse é o valor da aceleração nesse trecho aqui, ó, de 0 a 4 segundos. Tá? Então, quanto que vai valer, tá, esse tempo aqui? Esse aqui, ó, não é o tempo quando a velocidade vale zero? Basta você pegar agora a equação horária das velocidades, ó. Opa, acabou aqui. Como V é igual a V0 mais AT, eu vou fazer o valor da velocidade. 0 é igual a velocidade inicial, você conhece, que vale menos 2, mais a aceleração que você acabou de calcular, que vale 2, vezes o tempo. Olha, passo 2t para cá, menos 2t é igual a menos 2. Multiplicando tudo por menos 1 para tirar o sinal, né? Você vai ter que 2t é igual a 2. Passando 2 dividindo, tempo vale 1 segundo. Então, olha, esse tempo aqui é 1 segundo. Tá? Como é que você calcula agora
esse deslocamento, olha, o deslocamento, vou lembrar, eu tenho uma área 1 aqui, ó, aqui embaixo, área 1, e vou ter uma área 2 aqui em cima, que é essa área total aqui em cima, ó, tudo, tá? Você vai calcular tudo aqui, ó, toda essa área aqui em cima, tá? Então, o deslocamento vai ser numericamente igual, olha, deslocamento ΔS será numericamente igual à área A1 mais a área A2. Tá? Então, o deslocamento será numericamente igual. Vamos lá, a área 1 é um triângulo aqui, ó, base vezes altura sobre 2. Mais a área 2. A área 2 não é um trapézio aqui, você poderia também calcular o triângulo, retângulo e triângulo aqui, tá? Mas como é um trapézio, eu vou colocar a área do trapézio direto aqui, ó, a fórmula, tá? Que será base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vou fazer essa conta agora, então. O deslocamento, então, ΔS será numericamente igual a base vezes altura sobre 2. Olha, a base aqui é desse triângulo menor, tá vendo? Ó, a base 1 aqui, ó, vale 1 vezes a altura. A altura aqui é negativa, tá vendo? Ó, menos 2, tá? Porque o deslocamento aqui vai ser negativo. Dividido por 2. Mais, vamos à área do trapézio, que é base maior. Olha, a base maior vai de 1 até 10. Então, 9. 9 mais a base menor. Quanto que vale a base menor? De 4 até 8. Essa base menor aqui vale 4. Vezes a altura. A altura aqui vale 6. Altura 6 dividido por 2. Tá? Então, pegar aqui para cima para continuar. Tá, o deslocamento, então, vai ser igual a, olha, menos 2 vezes 1, menos 2 dividido por 2, menos 1. Mais 9 e 4 vai dar 13. 6 dividido por 2 vai dar 3. 13 vezes 3 vai dar 39. Então, o deslocamento aqui, olha, vai ser 39 menos 1, 38 metros. Essa é a resposta do deslocamento. Mas lembra que eu não quero só deslocar, eu queria, na verdade, calcular a velocidade média. Então, a velocidade média vai ser igual ao deslocamento, que vale 38, dividido pelo intervalo de tempo. Qual que é o intervalo de tempo que você tem aqui, ó, no movimento todo? 10 segundos. 38 dividido por 10, então a velocidade média vai valer 3,8 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade escalar média. Tá? E aí então você confirma lá, né? Como já tinham visto, quer dizer, não precisava nem ter feito isso tudo, eu fiz para mostrar que você pode ter algo um pouquinho mais complexo, não é? Porque de cara nós já tínhamos matado que era a letra A, era 0,2 metros por segundo ao quadrado, era a aceleração média, foi aqui, ó, ΔV sobre ΔT, a gente já tinha feito isso, tá ok? Agora, com esse desenvolvimento todo, nós calculamos então a velocidade escalar média, 3,8, o que confirma então que a nossa resposta é a letra A aqui, tá bom? Bom, vamos para agora gráfico aceleração versus tempo do movimento uniformemente variado. Gente, esse gráfico aceleração ele vai ser bem mais simples, tá? Por quê? No movimento uniformemente variado, a aceleração não é constante? Se a aceleração é constante,
nós vamos ter uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, olha só, se a aceleração for positiva, você vai ter um valor positivo para ela, e ela vai continuar constante no decorrer do tempo. É o gráfico aceleração. Agora, se a aceleração for negativa, olha, você vai ter uma reta paralela ao eixo dos tempos, mas aqui, ó, abaixo do eixo dos tempos. Tá? Aqui você tem uma aceleração positiva, constante, e aqui uma aceleração negativa, constante. Tá bom? E aí você estaria construindo o diagrama aceleração versus tempo. Ok? Bom, só que esse gráfico aceleração versus tempo vai nos dar também uma propriedade. Tá? Deixa eu pegar aqui uma linha, olha só. Como o gráfico aceleração é uma constante, eu vou representar aqui mais ou menos. Vou pegar agora uma caneta. Olha, eu tenho aqui uma certa aceleração, tá? Para um certo intervalo de tempo aqui. Tá ok? Se eu calcular essa área aqui, essa área, ela vai me dar alguma coisa, ela vai ter um certo significado físico pra gente. Olha, a área não é base vezes altura? Então eu coloquei, a área será igual a base vezes altura. Olha, base é tempo, altura é A. Então, olha, a área será igual a base, que é o tempo, vezes a altura, que é A. Olha, a área é igual a AT. Não é? Aceleração versus tempo. Agora, nós conhecemos quem é aceleração versus tempo. Lá na equação horária da velocidade, V não é igual a V0 mais AT? Olha a aceleração versus tempo aqui, ó, vezes. Tá vendo? Aceleração vezes tempo. Então, AT vai ser quem? V menos V0. Passa V0 para cá subtraindo. V menos V0 é igual a vezes T. Tá? Se você comparar essas duas, V menos V0 não é ΔV? ΔV é igual a vezes T. Comparando essas duas equações, olha, pode chamar isso aqui de 1 e essa aqui de 2. 1 não é igual a 2, todas as duas não vai dar A vezes T. Tá? Então eu tenho que 1 é igual a 2. Tá? Conclusão. A área do gráfico aceleração versus tempo será numericamente igual à variação da velocidade. Esta é a propriedade do gráfico aceleração versus tempo. Tá? A área dele vai te dar a variação da velocidade. Qualquer detalhe, tá, gente? Como a área aqui está sendo positiva, a variação da velocidade vai ser positiva. Se o gráfico tivesse aqui para aceleração negativa, aqui embaixo, você teria uma área aqui embaixo. Então, a aceleração seria negativa. Então, a variação da velocidade seria negativa também. Tá? Então, você tem que estar olhando isso aí, se a área vai ser positiva ou negativa aqui. Ok? E esse numericamente aqui é aquele caso, né? Você tem aqui, ó, a altura é metro por segundo ao quadrado, né? Supondo no sistema internacional. E a base vai ser segundo. Olha, não existe área onde a base é segundo e a altura é metro por segundo ao quadrado. Então, na verdade, é a área dessa figura que aparece aqui. Tá? Você vai calcular essa área, então a gente coloca que a área é numericamente igual à variação da velocidade. Ok? Bom, nesse ponto aqui eu sempre gosto de reforçar uma coisa com os alunos, que é o seguinte: é muita regrinha, né? Nós primeiro estudamos lá no movimento uniforme o gráfico espaço-tempo. Depois nós estudamos o gráfico velocidade-tempo. E agora nós estamos estudando o gráfico aceleração-tempo. E cada gráfico desse, cada diagrama desse, ele tem suas propriedades. Então, para você guardar isso, olha, vamos a um resumo das propriedades do gráfico.
Na sequência que nós aprendemos, primeiro nós aprendemos o gráfico espaço-tempo. Depois nós aprendemos o gráfico velocidade-tempo. E finalmente, agora nós aprendemos o gráfico aceleração-tempo. Então você vai guardar essa sequência: espaço, velocidade e aceleração. Tá? Lá no gráfico espaço-tempo, se você voltar aí para lembrar a regra, no gráfico espaço-tempo, quando a gente calculava a tangente do ângulo, tá? Nós teríamos a velocidade. Então a tangente do ângulo espaço-tempo vai nos dar a velocidade. Agora, quando você tem um gráfico velocidade-tempo, a tangente vai te dar a aceleração. O que nós acabamos de ver agora, com o gráfico aceleração-tempo, a área vai te dar a variação da velocidade. Então, quando você estiver voltando aqui, você olha, aqui vai ser delta, tá? Quando você tem um gráfico aceleração-tempo, a área vai te dar delta V. Agora, quando você tem um gráfico velocidade-tempo, a área vai te dar delta S, que será o deslocamento. Então, se você guardar esse esqueminha aqui, quando você tiver um gráfico na mão, basta lembrar do esqueminha que você vai saber o que você precisa. Tá? Então, se você tem um gráfico velocidade-tempo e quer calcular a aceleração, você vai calcular a tangente. Se você tem um gráfico espaço-tempo e quer calcular a velocidade, você vai calcular a tangente. Tá? Agora, se você tem um gráfico velocidade e tempo e quer o deslocamento, então você vai calcular a área, que vai te dar delta S. Agora, se você tem um gráfico aceleração e quer a variação da velocidade, então você vai calcular delta V através da área do diagrama. Então, esse esqueminha, tá? Ele ajuda muito para você não fazer confusão na hora do problema. Tá? Olha só, já no primeiro problema, como é que você já vai ajudar? Olha, você tem aí na prova: um móvel realiza um movimento uniformemente variado, cuja aceleração é mostrada pelo gráfico. Então está aqui embaixo. Qual a variação da velocidade do móvel nos 4 segundos iniciais do movimento? Então olha bem, você não tem um gráfico aceleração-tempo? Eu não estou pedindo variação da velocidade, eu não estou pedindo ΔV? Olha, se você tem um gráfico aceleração-tempo, como é que eu calculo ΔV? Pela área do gráfico. Tá? Se você lembrar esse esqueminha, a área vai me dar ΔV. Tá? Então vamos lá voltar ao problema. Olha, eu já sei que se eu determinar essa área daqui, ó, se eu calcular o valor dessa área, tá? Toda aqui, olha, eu terei ΔV. É isso que eu estou querendo. Qual a variação da velocidade do móvel? Eu estou te pedindo ΔV. Quanto que vale a variação da velocidade? Então você já sabe que a área do diagrama aí será numericamente igual à variação da velocidade. Então vamos lá. A área não é base vezes altura ali? Então eu terei que a variação da velocidade vai ser simplesmente a base vezes altura. Então a variação da velocidade será igual. Quanto que vale a base aqui? Ó? 4 vezes altura. A altura vale 5. Então a variação da velocidade é igual a 20. O quê? Metros por segundo. Tá? Observe que eu estou aqui no sistema internacional. Ok? Então a variação da velocidade é dada em metro por segundo. Está aqui a resposta do nosso problema. Não é simples? Foi só determinar a área. Bom, aqui eu já pego uma área negativa também, né, para a gente determinar aí. Olha só, considere o gráfico aceleração igual a em função do tempo, né? Aceleração em função do tempo de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado.
A velocidade inicial do móvel é de 50 metros por segundo. Olha que eu estou dando aqui uma velocidade inicial. Eu falo que a velocidade inicial do móvel é de 50 metros por segundo. Determine a velocidade do móvel nos instantes 10 segundos. Vamos lá. Olha, de 0 a 10 segundos, você não tem uma aceleração constante? Lembra, essa área daqui não vai te dar a variação da velocidade? Olha, quando eu calcular essa área 1 aqui, ó, essa área 1, tá, então vou estar resolvendo a letra A aqui, ó. A área 1 vai me dar, ela é numericamente igual à variação da velocidade de 0 a 10 segundos aqui, ó. Tá? Então vamos lá. A variação da velocidade vai ser igual base vezes altura aqui, ó. Base vale 10 vezes altura que vale 5. Então a variação da velocidade é igual a 50 metros por segundo. Tá? Só que eu não estou pedindo a variação da velocidade, olha só, estou pedindo determine a velocidade do móvel. Eu calculei aqui a variação da velocidade. Tá? Então, para calcular a velocidade do móvel, ΔV não é igual a V menos V0? Olha, eu já tinha uma velocidade inicial de 50. Então, ΔV, tá? Desculpa, né? ΔV vale 50. Eu acabei de colocar aqui, ó. ΔV é igual a V menos V0. Tá? Então, ΔV vale 50. 50 é igual a velocidade que eu estou procurando menos a velocidade inicial, que valia 50. Tá bom? Então, a velocidade aqui, ó, vai ser 50 mais 50. Né? Você passa 50 para cá somando. 50 mais 50. Então, a velocidade vai ser igual a 100 metros por segundo. Essa é a velocidade do móvel no instante 10 segundos. Ó. Para o tempo, 10 segundos. Tá? Isso aqui foi a velocidade do móvel para o tempo 10 segundos. Tá bom? Agora vamos para a letra B. Na letra B, note que a aceleração vale 0. De 10 a 16 segundos. Tá? Eu quero saber aqui, ó, qual a velocidade do móvel após 16 segundos. Bom, em 10 segundos, a velocidade não valia 100? De 10 a 16, você não vai ter aceleração. Então a aceleração, a velocidade vai continuar constante. Tá? Então ele vai continuar com essa mesma velocidade aqui, ó, de 100 metros por segundo. Tá? Porque não vai variar a velocidade. Então, para responder a letra B, simplesmente a velocidade, tá, no instante 16 segundos, a velocidade irá valer os mesmos 100 metros por segundo. Tá? Porque não teve aceleração aí, então a velocidade continuou constante aqui. Tá? A aceleração é nula. Porém, agora você passa a ter uma aceleração negativa. Tá vendo? Então o que vai acontecer com o móvel agora? Ele vai frear. Mas agora você tem que lembrar o seguinte, que a velocidade inicial agora não é mais 50. Tá? Ele passa a ter, né? Ele tem aqui, quando chega em 16 segundos, a velocidade dele não varia 100. Ele vai frear agora você vai ter uma área 2 aqui, olha. Tá? Que vai ser uma área negativa. Então vai te dar uma variação da velocidade negativa. Vamos calcular essa variação da velocidade para a letra C. Tá? A variação da velocidade, ΔV, vai ser numericamente igual à área 2. Então essa variação da velocidade aqui, olha, vai ser numericamente igual a base vezes altura aqui, tá? Vamos colocar aqui devagar, ó, base vezes altura. Então a variação da velocidade vai ser numericamente igual a, quanto que vale a base aqui, ó? De 16 para 24, 8.
vezes. Quanto que vale a altura aqui, ó? A altura aqui vai valer... Ah, gente, esqueci de colocar aqui o valor, tá? Vamos colocar aqui um valor aqui negativo aqui, olha. Eu vou colocar aqui como uma aceleração menos 5, tá? Esqueci de colocar isso. O menos 3, isso aí vai dar problema ali na hora da resposta, tá? Vamos supor que isso aqui seja uma altura menos 3, tá? Menos 3. Então a altura aqui, ó, menos 3. Então a variação da velocidade aqui, ó, vai ser igual a 8 vezes 3, 24. Só que é negativo, né? Menos 24, o quê? Metros por segundo. Tá bom? Olha, mas essa não é a resposta, porque isso aqui é a variação da velocidade. Olha, isso aqui foi a resposta da letra B. Como eu estou querendo a velocidade, você sabe, eu vou fazer igual na letra A lá, ó, delta V vai ser igual a V menos... Para não confundir V0 agora, eu vou chamar V', né? Tá? Porque aqui não é a velocidade inicial que eu tinha. Eu tenho aqui a velocidade agora, aqui, ó, quando chegou em 16 segundos, a velocidade valia 100. Então a variação da velocidade que eu acabei de calcular, que é menos 24. Menos 24 vai ser igual à velocidade que eu vou ter, menos o V', que era a velocidade lá naquele 16 segundos, que valia 100. Passa o 100 para cá somando, eu vou ter então que V vai ser igual a 100 menos 24. Tá? Então a velocidade vai ser igual a 100 menos 24, 76, né? 76 metros por segundo. Tá bom? Tá? Nós temos então as respostas, né? Eu pedi determinar a velocidade do móvel no instante 10 segundos. No instante 10 segundos, a velocidade passou a valer 100 metros por segundo. Inicialmente era 50, né? V0 era 50. Então, em 10 segundos, passou a ser 100. De 10 segundos a 16 segundos, você não vai ter aceleração. Então, ela vai continuar sendo 100. Tá? E de 16 a 24, ela passa a ter uma aceleração negativa. Isso vai fazer com que a velocidade diminua. Diminua de quanto? De 24 metros por segundo. Tá? Então, ela passou de 100 para 76 metros por segundo. Tá bom? Bom, termino aqui, tá, gente? Lembre-se que essa regrinha é muito importante. Guarde isso aí para você resolver os exercícios. Tá bom?